Agora vamos para a 12ª lição, que é concentração. Concentração, gente, é foco, foco. O poder que as pessoas tanto falam, a questão da disciplina, da consistência. Antes da consistência, da disciplina, vem o foco, que é o que ele traz aqui como concentração. É um grande poder que a gente tem. Eu quero trazer alguns conceitos antes de entrar aqui na abordagem que o Napoleão traz. Conceito de concentração, que é o conceito de atenção, que é o conceito de foco. Concentração, foco, não é uma característica. Isso é muito importante a gente entender, porque quantas vezes a gente confunde, porque eu não sou focada, fulano é focado. O TDAH tem hiperfoco, tem foco. O hiperativo, qualquer indivíduo treinado pode ter foco. Algumas pessoas vão ter mais facilidade, outras vão ter mais dificuldade, como em qualquer coisa na vida, como em qualquer coisa na vida. Mas isso não impede a pessoa de treinando ela conseguir. Então, olha só, independente de como funciona, de como você funciona, você pode treinar o foco. E qual que é o princípio? O que que eu preciso para ter foco? Não existe, não tem como você ter concentração, você ter foco, sem ter clareza de onde você vai direcionar esta atenção, para onde você vai se concentrar. Ou seja, o objetivo é definido. Eu não tenho como. E esse objetivo é definido, que eu estou dizendo aqui, não é o objetivo, aquilo que eu tanto quero na minha vida. Esse objetivo que eu estou trazendo aqui é qualquer coisa. Agora eu vou fazer arroz, vou cozinhar. Agora eu vou arrumar a cama. Eu estou dando uma direção. Por quê? Como que funciona isso aqui? O que que é a natureza humana? A natureza humana é a atenção alternada. Isso é a natureza humana, ou seja, o não foco, a não concentração. O natural é você não ser naturalmente concentrado, focada. Isso é o natural. Então, como que eu faço para manter a atenção, concentração e foco? Eu tenho que dar um comando. Eu preciso estar ali presente para direcionar a minha atenção. E mesmo assim, não existe 100% de atenção. Não existe em nenhum indivíduo. Não tem como. Você sempre vai ter um pouquinho de atenção alternada. Eu estou aqui falando com você, mas se o meu filho está no quarto, se ele sair do quarto e passar por aqui, eu vou continuar falando com você, mas eu vou ter a visão dele passando por aqui, né? Então, você deve estar fazendo alguma atividade, me ouvindo aqui. Provavelmente muitas pessoas colocam para ouvir, vão fazer ou dirigir, ou vão fazer alguma coisa, um almoço, ou vão almoçar vendo, né? Tem várias possibilidades para você poder entender que você está fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo, porém, boa parte da sua atenção está aqui em ouvir o que eu estou dizendo. Então, outro exemplo para você poder entender que é um treino você se concentrar naquilo que você quer. Imagina você na estrada. Você está lá dirigindo, está com uma amiga do lado, vocês estão batendo um papo, conversando, curtindo a estrada, tá ali tranquila. Obviamente, a sua maior parte da sua atenção está ali, né, na estrada, porque tem curvas, N situações ali. Só que você está batendo um papo e vocês até estão ouvindo música. Enquanto conversam, tem uma música tocando ali. Então, teoricamente, você está conversando com a sua amiga, então você está ouvindo o que ela fala e respondendo. Existe uma atenção aqui. Você está ali, sabe que tem uma música tocando, pode não estar tão nítido assim o que está tocando ali, mas você sabe que tem uma música tocando e você está prestando atenção. Você vai ter uma curva, você não vai, se tem algum carro na frente, você vai ter que frear, tal, você está ali, certo? Ok, você está com essa atenção ali dividida, está conseguindo fazer aquilo. Imagina, nesse momento começa a cair uma chuva, uma chuva assim torrencial, uma tempestade daquelas gigantescas. E aí, o teu negocinho lá, que eu esqueci o nome agora, que fica limpando a chuva, não dá conta. E você está aflita e não tem acostamento. Você pede para tua amiga parar de falar, você não conversa mais com ela. Provavelmente você vai desligar o som e vai ficar assim, ó, concentradíssima com a sua atenção ali. Você está direcionando totalmente a sua atenção para aquilo. É óbvio
que você não está 100% com a atenção ali. E que bom que não, porque se você só enxerga ali o que está na frente e não está prestando atenção se vem algum carro correndo ali, se alguém vai vir de algum das laterais para você precisar desviar, você vai ter um pouquinho da sua atenção alternada. Mas você deu um comando agora para você se concentrar nesta ação e você não vai mais conversar com a sua amiga ou ouvir música, porque você precisa do máximo de atenção naquilo. Isso é foco. Você deu um comando para aquilo. Só que nós não somos treinadas naturalmente para colocar a nossa atenção numa coisa só. A gente é treinado para fazer o máximo de coisas possíveis. Uma que já é naturalmente a atenção é alternada, que é assim que a gente funciona, e aí também o nosso treino, né? Não, é a famosa multitarefa, para não perder tempo. Ok, eu também faço isso, gente, tá tudo ok. Agora a questão é, se eu quero realmente conquistar alguma coisa, se eu quero realizar alguma coisa, eu preciso concentrar a minha energia e minha atenção ali. E isso não tem como, não tem como você concentrar sua atenção em alguma coisa. Se você não souber o que é essa alguma coisa, ou seja, não ter clareza desse objetivo e não se estruturar, que é o plano que ele fala, não se estruturar, não se organizar para poder colocar sua atenção ali. Porque diversas coisas da nossa rotina saem do básico. E se todos os dias, não, minha rotina é tranquila, sempre dá certo, você não está evoluindo. Você está sempre fazendo mais do mesmo. Então, agora voltando para as palavras do Napoleão, depois que eu explanei um pouquinho isso, porque é extremamente importante a gente entender o que significa foco e o que significa atenção, que é característica, desculpa, que é habilidade, não é característica. Característica é o meu olho é castanho. Aí, como que eu vou mudar isso? Habilidade é o treino. E ele fala, o que ele diz aqui que é concentração? É o ato de focalizar a mente sobre um determinado desejo, até que os meios para sua realização tenham sido elaborados e empregados com êxito. É o que eu acabei de falar. É você ter um objetivo definido, que aí você consegue colocar a sua atenção sobre um determinado desejo, e aí ele coloca até que os meios para a sua realização, ou seja, você tem que estruturar um plano. Enquanto você caminha ali em direção focada, concentrada naquilo, com ou as ações que você determinou que seriam relevantes para aquilo, o meio também vem proporcionando coisas. Você está caminhando, o meio vem proporcionando coisas para você desviar a atenção ou se manter focada ali até você conseguir o que você realmente quer. E ele traz isso como um hábito, é o que eu acabei de falar. Como não é uma característica, é uma habilidade, ou seja, vem através do hábito. Quanto mais eu treino a minha mente para aquilo que é importante para mim, melhor eu fico. E ele fala aqui, ó, na página 505, deixa eu trazer aqui a fala dele, só um minutinho. E, ó, se o nosso ambiente não nos agrada, escolhemos outro. Por que que ele está dizendo isso? A importância que um ambiente tem para manter a gente concentrada naquilo que é importante. Por quê? Quando você quer uma coisa e está concentrada naquilo, vamos supor, ó, você começou alguma dieta, alguma restrição, alguma coisa que você queira mudar na sua alimentação, e você sempre convivia numa ambiência. Se você e aquela ambiência ela proporcionava aquele hábito que você tinha de alimentação. Se você não muda a ambiência, fica mais difícil. Não é que você não vai conseguir, mas fica muito mais difícil. Porque você vai estar sempre sendo exposta àquilo que você sempre fez. E não só exposta e as pessoas estão comendo, mas a mentalidade daquelas pessoas que não querem mudar. Elas não vão te ajudar a reforçar o que você quer. Agora, se você vai para uma outra ambiência, além de você não ter a tentação, né, de poder continuar fazendo aquilo que você fazia, as pessoas que estão ali estão te ajudando a moldar a tua mente para esse novo lugar. Então, a questão do ambiente. Aí ele coloca: a primeira coisa a fazer é criar no pensamento um esboço perfeitamente claro e exato do ambiente que supomos que vai nos servir para melhorar o que a gente quer, né, até a gente chegar nesse nosso objetivo e depois concentrar a mente sobre esse esboço até transformá-lo em realidade. Objetivo definido, um plano estruturado,
ambiência. De novo, fixa isso na sua mente. Objetivo definido, plano estruturado para chegar nesse objetivo, ambiência alinhada com este plano, né? Na segunda lição deste curso, aprendemos que o primeiro passo a dar para a realização de qualquer desejo é criar na mente o esboço fiel e claro do que queremos conseguir. E esse é o primeiro princípio a observar quando fazemos planos para conquistar o triunfo. E se negligenciarmos, jamais triunfaremos, a não ser por acaso. E por acaso, né? A gente não vai conseguir o que realmente a gente quer. As pessoas com quem convivemos diariamente constituem uma das partes mais importantes e mais influentes do nosso ambiente. E, segundo a sua natureza, podem nos fazer progredir ou retroceder. Tanto quanto nos seja possível, devemos escolher os nossos íntimos entre os que simpatizam com as nossas ideias, especialmente com o nosso objetivo definido na vida, e cuja atitude mental nos estimule entusiasmo, autoconfiança, determinação e ambição. Como que está o seu ambiente? Só que muitas vezes o nosso ambiente ele não está bem escolhido, porque também não temos clareza do nosso objetivo. Não temos essa clareza. Então, gente, eu até comentei ontem no encontro online com as pessoas que entraram, a questão da ambiência, por quê? Presta atenção nisso. Eu quero uma coisa X. Então eu vou para a ambiência que tem essa coisa X. Essas pessoas vão me estimular a isso. Elas estão conquistando ou já conquistaram essa coisa X. Então elas sabem o caminho, elas têm a mente voltada para aquilo. O ambiente é desenhado para me conectar com essa coisa X que eu quero. Perfeito. Mas sabe o que eu não posso esquecer de fazer? De dizer não para aqueles ambientes antigos. Porque imagina só, pensa comigo, né? A tua cabeça aqui agora, ela quer ir para cá. Então eu vou para esse ambiente aqui com essas pessoas. E naquele momento que eu estou aqui, eu estou estimulada a isso. Só o fato de eu me mover daqui para cá, isso existe um esforço enorme. A gente acabou de falar a questão da concentração, que o natural é a atenção alternada. Quantas coisas vão me distrair para eu manter a minha concentração nisso? Muita coisa vai me distrair de crenças que eu tenho, da rotina que eu já tenho. Isso sem pensar no ambiente de pessoas, pensando só naquilo que é o que eu faço no meu dia a dia. As crenças que eu tenho me puxam para o lugar que eu já estou. O ambiente, a rotina que eu criei ali para mim no meu dia a dia, independente das pessoas, também me mantém naquele lugar. Então eu tenho um esforço para mudar esta crença e a minha rotina que está ali me puxando para o mesmo lugar. Eu já tenho esse esforço. Quando eu vou para esse ambiente aqui, fica mais leve porque essas pessoas estão me ajudando a nutrir o lugar que eu quero ir, me ajudando a me concentrar no meu objetivo X. Show! Porém, se eu mantenho o ambiente antigo, se eu me mantenho conectado no ambiente antigo, eu fui para cá me nutrir com o pessoal do ambiente X. Só que aí, quando eu vou para o meu ambiente antigo, também estou me nutrindo do que era antigo. Entende? Então, todo esforço que você depositou aqui, aí quando você vem para cá, murcha. Só que o lugar antigo, que é o lugar mais conhecido, não é uma questão de zona de conforto, gente. A zona de conforto é incrível, porque na zona de conforto a gente cria com mais facilidade. Só que se a zona de conforto não está te levando para onde você realmente quer, ela está te prejudicando, toda vez que você se aproxima desse ambiente mais confortável, que é o que você estava, ou mesmo que está desconfortável que você sente, mas está acostumada, toda vez que você se mantém ali, reforça muito mais o que já tem muito mais força aqui, entende? E aí você fica indo para um ambiente bacana, que é o que você quer conquistar, mas você não desapega do ambiente aqui. Cara, que esforço e desculpa, você é até meio grosseira aqui, mas para poder te dar um choque, é burrice. Então, ir para um ambiente novo, show. Mas se você não desapega do velho, é muito esforço. Custa tempo, dinheiro, energia, relações, custa muita coisa. Então, quando você for fazer esse movimento de ambiente, presta atenção que não é só ir para um novo ambiente.
é desapegar dos velhos também. Não é do nada, pum, né? Mas se programa para ir se desapegando desses ambientes. Exatamente o que eu fiz. Eu senti no começo, foi difícil, foi um vale, né? Só que agora eu tô me sentindo cada vez mais leve. Eu fui me desapegando de todos os ambientes. Não é porque as pessoas eram ruins ou porque era ruim. Eu senti muita falta no começo. Parecia um buraco, um vazio. Mas aos poucos eu fui preenchendo, não só com um ambiente novo, mas com a minha ambição, com o meu desejo, com as coisas que eu quero realmente para onde eu quero ir. Aquilo aqui não estava fazendo mais sentido. Só que eu precisei realmente, pum, encerrar, começar com novos, né? E fez esse luto desse ambiente antigo. Agora as coisas estão ficando com cada vez menos esforço, estou ficando com mais facilidade de colocar energia naquilo que eu quero, de me concentrar no que eu quero. Olha o que ele fala aqui também. Concentração, no sentido em que a palavra é empregada aqui, significa a capacidade conseguida pelo hábito e pela repetição. A repetição é o quê? Consistência, disciplina, que eu falei lá no começo. Não tem como ser consistente ou ter disciplina, que é a mesma coisa, e, como consequência, formar um hábito, se em primeiro lugar eu não me concentro. Então, o primeiro passo é isso. Então, ele está falando aqui, olha, pelo hábito da repetição, me concentro e vou lá e repito isso várias vezes, aquela ação várias vezes no que eu me concentrei. Eu conservo a minha mente focalizada sobre um assunto até que seja perfeitamente familiarizado com ele, que é o que eu falei da zona de conforto, até isso ficar confortável para mim, que eu vou até dominá-lo. Significa a capacidade de controlar a atenção e ocupá-la com um determinado problema até solucionar, ou um determinado desejo até conseguir. Significa a capacidade de abandonar os hábitos dos quais queremos nos libertar. Acabei de falar sobre isso também. A capacidade de formar novos hábitos mais agradáveis significa completo autocontrole. A gente já passou por essa lição também. Em outras palavras, concentração é a capacidade de pensar como desejamos pensar, de controlar os nossos pensamentos e dirigi-lo para um fim determinado, de organizar o nosso conhecimento num plano de ação. Como que eu vou conseguir controlar meus pensamentos? Não tem como, gente. O pensamento vem, ok, né? Tem puf, um gatilho. Mas o que eu faço com ele? Se ele se mantém ali, se eu permito que ele se mantenha ali, se ele não é bom, eu estou dando essa permissão. Aí a gente aprendeu em várias lições desse livro, mas falou bastante dele também na lição anterior, sobre autossugestão. Eu vejo que um pensamento ruim veio e aquilo não me interessa mais. Qual que é? O que que eu vou sugerir para minha mente? Fortalecer isso ou transitar para um outro? Não é ignorar que aquilo existe, mas eu preciso ir para um outro lugar agora com o meu pensamento, com a minha mente. E aí, conceito, onde eu vou me concentrar, né? Percebe o quanto isso é muito poderoso? E aí ele vem trazendo o poder da concentração do ambiente. Quando você quer também conseguir algo com uma certa velocidade, ou que você está vendo que você sozinha não consegue, o ambiente vai te proporcionar parcerias, se conectar com pessoas para você se concentrarem no mesmo objetivo e isso você poder avançar, dar mais força. Uma parceria, uma sociedade, uma equipe, olhando para o mesmo objetivo. É o poder da a ambiência que você vai construir para vocês olharem para aquilo que você quer e vocês colocarem energia naquele mesmo objetivo. Quantas e quantas vezes o alinhamento na equipe é extremamente importante. Reunião entre os parceiros, né? Ah, tem uma parceira, tem um sócio, tem um time. Como que você direciona a concentração desse time para aquela situação? Precisa ter um objetivo definido e compartilhado com esse grupo. E um plano estruturado, senão cada um vai para um lado. Se você não der a direção disso, cada um vai para um lado. E para chegar aqui no finalmente dessa nossa lei, ele fala a questão também da persuasão, força versus persuasão. A persuasão, ela vem com a
mente, com as palavras, com o pensamento. Como que eu vou persuadir? Eu vou me persuadir a fazer aquilo que é importante para mim e vou persuadir o outro. Com palavras, com ações, com atitudes. Agora, a força, quanto menos concentrada eu estou, mais eu me esforço. Mais eu me esforço. E uma outra coisa que ele traz um exemplo aqui que é muito rico, é muito óbvio, mas é interessante a gente falar. Se eu quero prender alguém, eu posso ameaçar essa pessoa, posso dominar algumas coisas através da minha palavra e da mente? Sim, eu posso ameaçar essa pessoa e dominá-la pelo medo. Mas ela está se deixando dominar, porque a gente não tem como prender ninguém através de pensamento ou palavra. Agora, pelo corpo, pela força física, sim, não tem como. Não tem como. Você pode ser a pessoa mais forte fisicamente do mundo, não tem como. Você pode ser presa, tolhida pela força física. Só que a tua mente ninguém domina, né? Tem até o exemplo, se eu não me engano, do Mandela, entre vários outros, né, que ficou preso, mas que através da mente dele ele não foi dominada pela situação. Tem o Viktor Franklin também, que tem um livro incrível que chama Em Busca de Sentido. Ele ficou preso num campo de concentração. Gente, esse livro é um exemplo da concentração da tua mente. Fisicamente, ele estava limitado, ele estava preso no campo de concentração. Ele era judeu e ele corria risco de vida a todo minuto. E ele passava fome, frio, diversas condições físicas que detonam a mente. Mas ele concentrava a atenção dele. Ele relata isso no livro. Como ele conseguiu sobreviver com sanidade mental e ainda sair dali, criar um método que ele criou para poder lidar com a mente das pessoas. E esse livro, Em Busca de Sentido, é muito interessante, né? Riquíssimo para a gente entender o poder da nossa mente. Como ele conseguiu? Porque ele falou que a todo momento ele se concentrava na possibilidade dele rever a família dele saindo dali daquele lugar. Então, a mente dele permitiu que, mesmo com passando fome, doença, um monte de coisa, ele não morresse, ele não se entregasse ali. Olha o poder que tem. O físico, você não tem tanto poder assim se alguém quiser te prender. Mas se você está permitindo, se você está num ambiente que não está legal, porque você acha que você tem que ficar nesse relacionamento, ou nesse ambiente, ou nesse trabalho, ou com esses clientes, ou manter esse preço porque você não vai conseguir algo melhor, são só ideias que você está se concentrando e reforçando. Ninguém tem domínio sobre isso, é você que manda e domina. Então, por que que a gente está fazendo todo esse processo aqui, gente? Esse livro é uma lapidação para a tua mente. É isso que o Napoleão a todo momento vem trazendo aqui. Agora, se você, de novo, volta ali nas três coisas que eu falei, você precisa ter um objetivo definido, um plano estruturado e ambiente adequado para conseguir persistir nisso tudo. Para favorecer toda essa construção que você está fazendo na tua mente. Certo? Então, encerramos aqui a lei, a 12ª lei. Estamos chegando ao fim, hein? Nossa, muito bom.